Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vanderlei Montagnoli, na verdade meu nome é Stephanie Azevedo, eu tô aqui porque se vocês perceberem não tem meu nome nesse bagulho aqui, ó. Ela não Ai, que gosta drama. de mim. Eu vim aqui dar oi pra vocês hoje, porque hoje quem vai ser a entrevistada do rolê é a Stephanie. Mas agora que eu já fiz a piada, Raquel. Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que parte do mundo vocês estão. Sejam bem-vindos ao nosso Advogast. Vamos entrevistar hoje uma pessoa muito especial, que talvez ninguém vocês não conhece. conheçam, doutora Stephanie Azevedo. E vamos falar do assunto mais polêmico aí na questão de família após divórcio, que é a alienação parental. É um assunto que dá muita rusga, é um assunto que as pessoas às vezes nem sabem o que é alienação parental. E para começar, doutora Stephanie, uma breve apresentação. Seja bem-vinda. Muito obrigada por participar hoje. Seja bem-vinda no seu próprio podcast, hoje do outro lado da mesa. Finalmente você vai ser interrogada, entrevistada. Esteja preparada, porque não seremos bonzinhos com Não você. mesmo. Olá, gente. Eu sou Stephanie Azevedo, idealizadora do Advogo para Elas, né? Atuo somente com mulheres desde 2017. Hoje eu tenho uma rede de colaboradoras aí que a gente atende mulheres do Brasil inteiro e de toda a área do direito e também brasileiras fora do Brasil. O meu intuito é sempre trazer o direito de uma forma clara e simples. Então, a gente tenta sempre deixar de lado o juridiquês aí para que o direito ele possa ficar mais acessível de uma forma que todo mundo, qualquer pessoa que escutar, entenda. Doutora Stephanie, vamos lá. Eu vou começar definindo o que é alienação parental, porque tem muita gente que nem sabe o que é, senão a gente vai começar a falar de um tema e as pessoas, tá bom, mas não tô entendendo nada. Por favor, o que é alienação parental no direito brasileiro hoje? Então, para começar, alienação parental não existe. Ah, fica quieta, eu ia fazer essa pergunta depois que você falasse. Roberto, Volta! Eu ia perguntar pra você depois que você falasse o que eu ia falar. Stephanie, existe alienação parental? Não existe Obrigado. alienação parental, gente. Na verdade, a alienação parental ela é quase que uma falácia jurídica, né, que foi criada aí quase como represália à Lei Maria da Penha. Então, ela é uma resposta que veio aí é uma lei onde quer enfraquecer, né, quer enfraquecer as lutas femininas. Então, ela acaba sendo uma arma muito forte. Mas, para quem acredita em alienação parental seria quando existe uma campanha desqualificatória. Existe essa palavra? Existe. Ficou meio estranho, mas enfim, uma campanha desqualificatória contra o outro genitor, tá? Então, teoricamente, aí poderia ser feito pelo pai, ou pela mãe, ou pela família paterna, ou família materna. O que acontece é que o que existe... Stephanie, então você está falando que não existe isso? Existem condutas alienantes, tá? Então, sim, existe condutas alienantes. Agora, falar que existe alienação parental como uma síndrome e que aquela megera vai lá e vai fazer aquilo... vai fazer a criança se voltar contra o pai, inventar acusações de abuso e algumas coisas, isso a gente realmente não acredita. Mas a alienação parental também existe do contrário, né? O homem que faça contra a mulher também pode utilizar, né? Pela lei da alienação parental, que é uma lei que as advogadas feministas são contra, né? Elas são contra, a gente luta aí pela revogação. Esse ano parece que vai o negócio. Mudança de governo, né, gente? Não tem como não melhorar as coisas. Então, esse ano acho que essa lei cai. Mas, pela lei, sim, essa conduta ela pode ser cometida tanto pelo pai como pela mãe. Viu? E aí agora vem uma pergunta minha, que eu tenho uma resposta, que a Luana que trabalha com a gente tem uma resposta, e que cada um de nós tem sempre um debate em relação a isso. Se não é alienação parental essas condutas alienantes, como é que você classificaria essas ações dentro do direito? Para que elas pudessem ser analisadas e se realmente elas acontecessem, o que seria melhor que fosse feito? Então, gente, isso é muito importante porque a nossa briga é justamente isso. Porque aí muita gente fala, então, e aí quando acontece
acontece a conduta alienante, não vai acontecer. Gente, hoje a gente tem uma série de saídas jurídicas, tá? Então a gente tem várias ações que são muito mais rápidas, inclusive, do que uma ação de alienação parental, que pode demorar anos, para poder sanar, para poder na minha cabeça Limitar, parar. para poder parar essa conduta. Por exemplo, vamos dizer que seja aquela conduta em que a mãe fugiu com a criança, tá? Então, a mãe pegou a criança, que é uma lá que tem uma das condutas que é trazida lá na lei, que seria a mudança de domicílio injustificada. Então, essa mãe realmente, para afastar do pai, pegou essa criança e levou para outro estado. O pai, ele consegue entrar ali, porque o que vai acontecer? Ele vai ter, aí tem que ter uma regulamentação de convívio, né? Esperamos que tenha, né? Já falo sobre isso. É importante que tenha. Ele vai poder entrar ali com cumprimento de sentença, porque ele está sendo impedido de ver a criança. Ele vai poder entrar até com uma aí, nesse caso, ele poderia até entrar com uma revisional para pedir para que seja mudado esse regime, ou até a guarda, porque essa mãe realmente está mudando para afastar. Então, a gente tem várias ações que pode ser usada. Não precisa criar uma lei para ter uma ação própria, onde muitas vezes essa ação é usada justamente para você manter o poder. Porque para que é usada essa ação hoje? Por pais abusadores que querem manter o poder sobre suas vítimas. Então, aquela mulher consegue finalmente sair do ciclo abusivo da relação e ele vai usar o quê? Ela não quer falar comigo. Ela tá impedindo eu de falar com meu filho, justamente para continuar exercendo poder sobre aquela mulher. Doutora Stephanie, vamos aqui dar alguns exemplos. O que você já viu nos processos que as pessoas definem como alienação parental? Por exemplo, para quem está assistindo entender o que são condutas alienantes. Então, isso, a mudança de domicílio, tá, gente? Então, para que eu vou agora a hora do jabá, tá? Vou até fazer a chamada aí. Eu tenho o e-book, né, que é Como se defender da falsa acusação de alienação parental. Então, nesse e-book, lá a gente conta bem detalhado sobre essas condutas alienantes, tá bom? E aí, por exemplo, o que é? A mudança de domicílio, tá? Então, essa imotivada, então é importante que seja imotivada, porque muita mãe morre de medo. Às vezes ela conheceu o cara, ela mudou, o cara trabalha em outro estado, vou acompanhar ele, eles têm um filho. E aí ela tem medo de voltar para perto da família dela, porque o cara ameaça ela, vou entrar com uma ação de alienação parental. Então, é a mudança de domicílio imotivada. É o impedimento do poder parental, tá, gente? Então, o que acontece? Muita gente confunde guarda com poder parental. Isso realmente é errado, confundir isso. Não existe hierarquia entre mãe e pai. Mas eu detenho a guarda. Não significa que você detém a guarda, que você é dona dessa criança. E aí isso acaba acontecendo muito. A pergunta que não quer calar. Quando a criança está numa guarda compartilhada, por exemplo, com a mãe, a mãe pode falar assim, não responda o WhatsApp do seu pai. Só quando você estiver com ele, você fala com ele. Isso seria uma conduta alienante, por exemplo? Ao meu ver, não. Eu discordo de você. Eu discordo também. Na hora. Porque depende, pra mim... Eu acho que depende da idade da criança. Isso. Sim. Porque senão, às vezes, tem muita criança que não tem acesso ao celular. Por exemplo, os meus filhos, cada um tem um celular. Exato. Então, eles conversam com o pai o dia inteiro, se quiser. O pai tem acesso irrestrito ao celular das crianças, conversa com eles. Mas eu sei que é uma dinâmica familiar que para muitas pessoas não funciona, né? Aí, às vezes, a gente tá falando de uma criança pequenininha. Sim, né? Aí eu concordo com o que você tá falando se for uma criança pequena, que usa o celular da mãe. Porque uma das coisas que você tá falando, e que os homens usam muito para falar que é alienação parental, é quando você, mulher, tá exausta de falar com aquele babaca. Tudo bem, pode pegar. Olha ela roubando a minha xícara, vocês estão vendo. Olha lá, ela tá rindo. É quando o homem babaca vai lá e quer falar que é alienação parental quando a mulher bloqueia ele no WhatsApp e não quer mais conversar com ele pelo WhatsApp, sendo que ela não tem obrigação nenhuma. Você aí não tem obrigação nenhuma de ter contato via WhatsApp. Você tem que ter uma maneira de contato. Seja e-mail, pode ser telefone, mas você já viu isso acontecer, né? Muito, demais. É que a alienação parental
ela é muito específica. Então, assim, se você bloqueou o seu ex-marido no WhatsApp, ok, você tem o direito de liberdade de não falar com quem você não quer. Agora, assim, se seu filho lá de 10 anos tem um telefone, ele tem um WhatsApp, e você vai lá e bloqueia o pai do WhatsApp do teu filho para que ele não fale, é uma situação completamente diferente, porque daí ali você está envolvendo outra pessoa que tem outro direito de liberdade também, que a criança, ela também é um sujeito de direitos, né? Afinal de contas, Tá cerceando o direito dela de falar com quem ela queira. Então, assim, obviamente a gente tem que separar o que é o direito da mulher em si, do que ela pode fazer em relação ao ex, e muitas vezes é até recomendável, porque o ex é realmente uma pessoa muito tóxica, abusadora, que influencia muito na saúde mental dela, e ela não quer ter, ela justamente se divorciou por isso, né? Da criança que quer falar com o pai. Então, acho que ainda a gente tem esses processos muito vingativos, que é o homem querendo chamar a atenção, né, de não ter aceitado bem o divórcio e usar a alienação parental como vingança. Você já viu muito alienação parental? Muito. Tanto como ameaça, né, que deixa a mulher ali na constante medo, vou entrar com ação de alienação parental, vou entrar com ação. É importante que a gente deixe claro, gente, que realmente hoje o maior motivo de perda de guarda da mãe é pela alienação parental, tá? Então, dificilmente a mãe... A guarda compartilhada, perda de guarda e domicílio, porque a guarda compartilhada hoje é regra, desde 2015 é a regra, né? Mas, normalmente, a guarda compartilhada tem a casa base ali como lar materno. Hoje, a maior incidência dessa perda de base, né, para que a base vá pro pai, é realmente a alienação parental, é a acusação de alienação parental. Então, muitos homens, eles usam justamente ou a ameaça, a constante ameaça, vou entrar com a ação, ou realmente entrando com a ação, e essa mulher, muitas vezes, ela chega até a perder a guarda mesmo, entendeu? Então, assim, é preciso entender da lei, por mais que a gente não, que é o que quando eu fiz o e-book, né, por mais que eu não concorde, que eu até procurei tem um grupo bem bacana, que ajuda mães nessa situação de enfrentando o processo de alienação parental, e eu falei para eles, olha, queria mandar o livro para vocês. Eles, não, porque a gente não acredita em alienação parental. Gente, eu também não acredito. Mas a lei tá aí, né? Mas a lei existe. Então, eu, como advogada, eu preciso falar com vocês do que existe hoje no nosso ordenamento, mesmo que eu não concorde. Então, justamente o livro, ele surgiu por causa disso, né? E é justamente para ensinar. Tá bom, mãe, o que você pode e o que você não pode. O que vai poder ser usado contra você, que é alienação parental. Por exemplo, essa questão do celular. Se a gente tá falando de uma criança, por exemplo, que nem os meus filhos, que tem total acesso ao celular, se do nada amanhã eu acordo e bloqueio o pai, sim, isso é uma conduta alienante e provavelmente se o pai entrar, eu vá ter um problema com isso. Então, é entender o que é a conduta, o que pode e o que não pode. Acho que é muito importante. Eu acho importante a gente colocar algumas outras coisas que podem ser consideradas alienação parental, porque você trouxe uma questão da mudança de domicílio. E muitas das nossas clientes têm essa dúvida fatídica sobre a mudança de domicílio gerar a questão da alienação parental. Se a mudança ela é imotivada, como a Stephanie falou várias vezes, você pode ter problema. Uhum. Se a mudança tem o condão de você separar o pai do filho, tem um problema. Se a mudança ela é justificada, conseguir um emprego que vai me pagar 30 mil por mês e eu preciso mudar de cidade, você não tem problema nenhum. Vocês, óbvio, vão ter que dialogar para mudar o convívio, porque afinal de contas vocês vão estar em outras cidades, e quem gera a mudança de convívio arca com as questões do convívio, porque a maioria das pessoas acha que o cara vai ter que bancar todas as viagens e não é assim. Porque quem está causando a mudança de domicílio vai ter que arcar com essas questões. No consensual, a gente até pode fazer que um paga ida, outro paga volta, mas no litígio a Stephanie está aí para dizer que não é bem assim. Então, eu acho importante a gente falar dessa questão, porque vocês têm muito essa dúvida. E sim, vocês podem mudar, desde que justificado. Ah, mas eu quero mudar e é porque é injustificado. Já tivemos esse caso. Muito. Conheci um cara, mora em outro estado, aí eu acordo amanhã e falo assim, que beleza, vou levar meus filhos. Imagina, conheci um cara na Bahia, aí eu acordo amanhã, mesmo que não fosse na Bahia. Dá a letra verdadeira, fala do nosso caso de Santa Catarina.
Exatamente. Conheci um cara em Santa Catarina. Engravidei E resolvi ir embora, tá, gente? Tipo, detalhe, toda a família, tanto materna quanto paterna, era da nossa cidade. Essa moça era concursada, isso daí já daria um outro podcast, pelo amor de Deus, pedir exoneração por causa de macho, meu Jesus Cristo, pra virar dependente financeira, isso daí... Morar no meio do mato, com um rato na casa, porque o pai denunciou que as condições sanitárias da casa eram péssimas. Porque, tipo assim, o que aconteceu nesse caso? Aí ela foi acompanhar esse cara, aventureiro, e eles ganharam um terreno no meio do mato, gente. Então, eles foram morar num barracão. Literalmente no barracão. Eu não tenho problema nenhum com quem mora no barracão. Agora, você sair do conforto para isso que é meio... levar uma criança. Se ela é sozinha, ok. Duas crianças, né? Porque aí tinha criança da barriga. Nesse contexto, gente, é imotivado. É porque eu quero. Conheci o cara e me apaixonei. Tá bom, e você enfia a criança no meio dessa história, você afasta de um pai que é presente, porque uma coisa que daí também tem várias discussões. O pai é super ausente, nunca vê a criança, a família paterna, porque às vezes o pai é ausente, mas a família paterna é super presente. Dá todo esse subsídio. A gente também precisa começar a desmistificar isso, que as pessoas acham, às vezes, que não, é o pai pronto. Não, a família paterna tem total direito a ter o contato com essa criança. E aí você tira a criança desse núcleo familiar completamente coeso para ir pro meio do mato com um cara que você conheceu ontem. Até o risco que você coloca essa criança é muito grande. E a gente volta sempre a falar de saúde mental, né? Porque uma pessoa com a saúde mental em dia não faria algo que prejudicaria o próprio filho. Então a gente precisa falar de relacionamentos saudáveis, que é quando o homem, mesmo você tendo um divórcio, você precisa conversar sobre como é que vai ser a criação do seu filho. E isso é uma coisa assim que não precisava nem estar escrito na lei. É óbvio que as partes dividem a responsabilidade e o homem, assim como a mãe, inclusive, podem falar assim, como que qual escola vai ser importante agora por nosso filho? É um debate que o pai e a mãe têm direito, que é o que eu volto a falar. O homem e a mulher num papel tanto de casamento quando depois de um divórcio, eles têm papéis iguais e responsabilidades iguais de falar sobre o que pode, o que não pode, dividir de uma forma conciliatória, uma forma harmônica essas atividades. E o que a gente vê é que depois do divórcio, infelizmente aqui no Brasil, a gente vê que os casais não conseguem chegar para nada, não chegam num consenso de nada, e aquilo vira um pé de guerra, e a mulher tentando, às vezes, fazer alguma coisa, o homem tentando fazer outra, e a gente não chega num ponto comum. Eu vou fazer uma pergunta para você já. Depois de complementar o que você acabou de falar, que eu acho importante que antes da saúde mental do casal, o que a gente tem no Brasil, e é muito comum, é esse preconceito com o cuidado da saúde mental própria. Porque a maioria das pessoas entra num relacionamento para tentar curar problemas que ela tem com ela mesma, achando que, por exemplo, esse cara que ela conheceu em Santa Catarina vai ser o príncipe encantado que vai tirar todos os problemas da vida, vai tirar a carência, vai tirar a depressão, sendo que, na verdade, ela tinha que buscar isso antes com ela. Do mesmo jeito que as pessoas. Você tem que saber ser bem sozinha pra você conseguir ser bem. Exatamente. A gente precisa falar da romantização exagerada dos relacionamentos, de como que a gente precisa racionalizar do que é um relacionamento funcional. A gente precisa começar a falar assim, esse cara lá do negócio que eu me apaixonei, ele é uma pessoa funcional para morar com ele? Ele, por exemplo, não tem, usa drogas, algumas coisas assim que prejudicariam o convívio, ele bebe demais, ele é uma pessoa que trabalha. Eu vou virar dependente financeira. Eu vou virar dependente financeira? De um concurso para virar dependente financeira? Eu não consigo entender porque a mulher ainda, ela romantiza a situação da paixão. E a gente precisa falar disso, né, doutora Stephanie? É o que eu falo constantemente. O grande problema é colocar o relacionamento como meta. A partir do momento que a meta da minha vida é ter um relacionamento, eu passo a negligenciar todas as áreas, entendeu? Eu taco, beleza, se eu quero, pra minha vida dar certo, eu tenho que ter um relacionamento. Na hora que eu encontro um relacionamento,
vou faltar no serviço. Vou largar um concurso público pra acompanhar um cara que vai me levar pra morar no barracão. E você tá vira entendendo? refém do Só que- relacionamento. Só que você ainda entra no papel da Disney, assim, é a minha grande paixão da minha vida, Meu príncipe encantado. meu príncipe encantado, e eu preciso largar tudo. Então, assim, culturalmente, os filmes da Disney fizeram um grande favor social, que é aquela pessoa se apaixonar e depois perguntar, e aí, você trabalha? Eu acho assim que a paixão, ela tem que vir junto com as perguntas básicas. Será que aquela pessoa é uma pessoa que, de fato, seria saudável eu viver junto? Você pode se apaixonar por uma pessoa não saudável. Você pode se apaixonar por uma pessoa, por exemplo, que é uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que tem milhares de problemas, que tem mais... Adicto, que tem adicto, que tem alcoolista, milhares de dívidas. E se você se relacionar com aquela pessoa, você tem que saber o que você está fazendo. Você pode, mas você tem que falar assim, aquilo é o que eu quero pra minha Doeu vida. em mim aqui o que ela tá falando. O quê? Porque eu já fiz isso, de me relacionar com uma pessoa 100% problemática. E é isso. A gente que fala pra vocês aqui, a gente tem experiências assim. Eu já me relacionei. E você tá falando, tava doendo aqui, porque parecia que eu tava ouvindo tudo que eu precisava ouvir naquele momento, que eram alguns anos atrás. Eu não parei pra pensar se aquele relacionamento seria saudável pra mim. E não foi. Uhum. E aí, você falou da Disney, a gente tem que fazer um meia-culpa. Parece que a Disney acordou depois de um tempo e começou a fazer os filmes decentes. Uhum. É verdade. Porque Mas eu acho que acompanha até a desconstrução social. da sociedade. Mas né? a minha pergunta pra você agora, porque eu acho que a gente vai entrar numa polêmica. Pode ter alienação parental com madrasta e padrasto? Ah, sua cara maravilhosa. Agora me deu bug, erro 404. Tela azul. Nossa! A gente nunca debateu sobre isso, Nunca né? debatemos sobre isso e agora... A família socioafetiva. Teve o caso da Karina Bach, né? Que a Karina Bach, quando ela conheceu o namorado, eles estavam... se tornou público, por isso que eu tô falando. Ele até publicou no Instagram dele que eles se separaram, né? Depois de 4, 5 anos de relacionamento. E por exemplo, no Dia dos Pais do ano passado, eu acompanhei o post que ele falou assim que ele tava muito triste de não poder ver a criança, porque eles não se casaram e ele não se tornou o pai da criança. E eu acho que a questão entrou na justiça, segredo de justiça, a gente nunca vai saber o que aconteceu ali. Mas como eu acompanhava a Karina desde que ela fez infertilização e tal, eu vi que ficou uma questão que eu falei assim, opa, gente, imagina se eu entrar num relacionamento com um homem que acabou de ter um filho, eu criar um afeto por essa criança durante 5 anos, eu não me casar com essa pessoa, eu acabar não colocando meu nome como mãe afetiva no documento, e daí acabar o relacionamento e ele me proibir de ver aquela criança que cresceu comigo e eu criei um amor de mãe. Como fica a minha situação? A jurisprudência, ela não é pacífica, não mas existe eu nada. acredito que se a pessoa primeiro entrar com um processo de socioafetividade, de pai socioafetivo, mãe socioafetivo depois, e colocar a questão da alienação parental, eu acho que a lei vai ter que fazer uma analogia, e aí você pode concordar comigo ou discordar, mas por quê? É pai e é mãe. Continua Sim. sendo pai e mãe. Então, Se dá a possibilidade da socioafetividade, né? Então vai ter que ser análogo tudo que seja inerente a esses dois institutos, e né? por que as meninas hoje, meninas, essa é pra vocês, hein? Prestem atenção. Não entendem que as madrastas não são más. Que elas por culpa da Disney também. Ô, Disney, é o seguinte, patrocina a gente. A gente começa a falar bem. Bom, gente, tem algumas questões que eu acho importante a gente falar. Completando a fala da Raquel da questão do relacionamento como meta. Eu acho que vem justamente de mulheres aceitarem e entrarem em relacionamentos loucamente nesse sentido, até pela cobrança que tem da mulher estar com alguém, que eu gosto sempre de dar o exemplo da Anitta e de N outras mulheres, né? Mas, por exemplo, a pessoa pode ter tudo, absolutamente tudo. Se eu chegar aqui para vocês e falar, olha, eu tenho pós-doc, eu tiro 5 férias por ano, eu tenho uma casa na Europa, uma casa na praia, uma casa no campo, as pessoas ainda vão virar assim, tá, mas e você não tem marido? Como se fosse assim, foda-se, qualquer coisa que você tenha conquistado, se você não tem marido, tudo isso é invalidado. Ah, mas por isso que ela conseguiu. Ela conseguiu isso porque ela não tem marido. Ela é tão frustrada que ela acabou se dedicando à carreira. Tipo, olha que absurdo. Ela se dedicou à carreira e por isso não é concebível que a mulher possa virar e escolher assim. Escolhi
não casar, escolhi não ser mãe. Então, a partir do momento que eu tenho uma sociedade que coloca para essa mulher que a maior Conquista. sucesso, entendeu? Que ela só vai ser considerada bem-sucedida se ela realmente tiver um casamento, primeiro ponto, isso já é uma manobra de massa, porque isso é uma forma de eu jogar mulheres vulneráveis dentro de uma relação. Por quê? Porque se a gente está falando com mulheres ali da periferia, se eu falar que o maior sucesso é ir para a faculdade, a probabilidade dessa mulher começar a se movimentar para querer uma educação melhor para ir para a faculdade é muito grande. Se eu falo para a mulher que o maior sucesso é casar, eu mantenho ela na base da pirâmide. Então, isso já é uma manobra extremamente feita, muito bem pensada pelo patriarcado, para manter todo mundo, cada um no seu quadrado ali, né? Que é o de cima mais para cima, o de baixo mais para baixo. Por quê? Porque casar e se relacionar e ser mãe é muito fácil. Eu vou até mais longe que você. Esses dias eu vi a Gisele Bündchen numa entrevista falando assim, estou em luto pelo fim do amor romântico. A Gisele Bündchen, bilionária, imagino que seja. E ela terminou com uma pessoa que ela postava no Instagram, parecia a família feliz, Doriana, tudo mais. E estou em luto pelo amor romântico. Essa frase me pegou porque eu falei assim, nossa, uma das mulheres que eu acho mais bonita do mundo perdeu, não está num relacionamento e está em luto por um amor romântico. E o que é esse amor romântico que a gente constrói e que a gente busca, né? Porque volta a questão que eu acabei de falar. Eu acho que depois que a mulher se divorcia, e até a gente tomar consciência disso, leva um tempo. Que, na verdade, obviamente a gente quer conexão. Ninguém quer se relacionar com uma pessoa assim porque ela tem um bom currículo, eu pus na planilha Excel, isso aqui check, isso aqui check, isso aqui check, então ok, posso ter um relacionamento. Todo mundo tá em busca de conexão. Ok, isso aí ninguém discorda. Só que pra você se relacionar com uma pessoa, principalmente depois que você se torna mãe, tem uma questão muito importante que será que esse novo relacionamento meu, ele concebe a presença do meu filho? A gente precisa, assim, se a mulher, por exemplo, vai se relacionar com uma pessoa, essa pessoa gosta de criança, essa pessoa aceita outra criança, essa pessoa trata bem uma criança. Teve o caso famoso do menino lá do Rio de Janeiro, que acabou que talvez a mãe contribuiu ali com a morte do menino. Porque, assim, ela estava muito apaixonada e ela gostava do relacionamento, mas será que aquele homem tratava bem o filho dela? E assim, eu falo isso, mas é uma desconstrução para todas nós, porque todos nós, já uma hora na vida, se relacionamos com uma pessoa muito ruim, uma pessoa que fazia muito mal pra gente, várias pessoas, inclusive, até hoje. Momento de desabafo. A gente vem aqui pra falar pra vocês disso, porque afinal de contas, a gente o palavrão, a gente já se fudeu pra caralho. Mas eu tenho uma resposta. Eu tô dando risada porque assim, eu vou contar os meus ex-relacionamentos. Rindo de nervoso. Assim, pra contar que eu já fiz errado, eu já entrei num relacionamento e já comecei a namorar com, tipo, uma semana, porque eu falei, gente, esse é o amor da minha vida. Agora eu encontrei. E deu certo, eu gente, acreditava no amor romântico, porque eu falava assim, eu preciso achar alguém que tenha conexão. E até eu entender que a conexão, obviamente, é fundamental, ela é um dos pilares. O outro pilar é o checklist daquela pessoa existir na minha vida é saudável, aquilo ali é funcional, a pessoa tem um... Ou ela vai desestabilizar tudo. Ou ela é uma pessoa assim que, por exemplo, vamos supor, eu comecei a me relacionar com um cara que não gosta de criança, que odeia criança, e eu tenho 3 filhos. Então, assim, ok, você sabe disso, o pai sabe disso. Então, assim, você vai aceitar entrar num relacionamento desse, você vai aceitar o ônus e o bônus. Então, assim, a gente não tá desperto para essa questão de relacionamentos saudáveis, porque a gente busca amor romântico. Poderia ser uma pauta, a gente busca relacionamento saudável. A gente já fez, né, naquela primeira vez que a gente falou dos relacionamentos abusivos. Verdade. Não, mas a gente volta pra falar sobre isso, mas a minha próxima pauta aqui, com certeza, é porque vocês falam e vocês não percebem
muito sutil o porquê de onde vem esse amor romântico. Da onde? Da Disney. Não. Eu tô ocupando até hoje todo mundo, porque assim, meu, imagina, você tá lá, você só perdeu o sapato, o cara vem com o sapato, coube no seu sapato e é o amor de sua vida, seria muito prático. É que você gosta de Mauricinho, né? Porque eu olho pra aquele príncipe e falo, não quero, não vou pegar, obrigado. Agora, a resposta é prática. Com A gente tá cabelinho falando... assim. com o cabelinho igual o meu. É. Hoje ela falou que eu tô sexy, viu? Por isso que eu tô assim com a camisetinha grudada. O problema social não é a monogamia. O problema social é a monogamia social. A monogamia existe, pessoas monogâmicas existem, mas a monogamia social, ela prega um conjunto de situações que reforça machismo, que reforça estereótipos de amor romântico, porque você disse uma coisa sobre a conexão que é um estereótipo. Todo mundo, a gente sabe que a conexão é fundamental, mas a conexão é construída. A conexão não vai acontecer simplesmente porque eu olhei pra Stephanie, porque essa conexão ela é mais profunda. Uhum. Amor é construído. O que você tem inicialmente é tesão, paixão. É. Bateu ali. Ah, a Stephanie é o amor da minha vida. Eu quero a Stephanie pra sempre. Paixão. Paixão. E aí, se eu não construo uma conexão com ela, não funciona. É óbvio que a gente não vai falar sobre isso aqui, mas a gente realmente tem que trazer esse tema para as mulheres entenderem sobre a monogamia social. Eu sou poliafetivo, mas isso não significa que eu seja contra a monogamia. Meu marido é monogâmico. Mas a monogamia social cria que você vai achar um príncipe encantado, a Disney. Que é a síndrome da escolhida, né? O sapatinho de cristal. Tipo... E aí, nesse ponto, é óbvio que você vai cair em tudo isso. É óbvio que a Gisele Bündchen vai falar que ela tá em luto pelo amor romântico, porque, primeiro, ela é uma pessoa pública, e mesmo que ela não fosse monogâmica, ela não ia querer colocar isso. E quando eu digo não monogâmica, gente, é não monogâmico social, tá? Não naquele ponto. Porque vocês já pararam pra pensar, quando foi que vocês escolheram ser monogâmicas? Qual foi a parte de vocês que teve escolha na monogamia? É a mesma coisa do machismo. Qual é a parte que a gente tem? Vocês podem ser, mas tem que ter essa regra mesmo? Foi consciente essa escolha ou eu simplesmente tô seguindo o baile que tá vindo? A falta né? de diálogo na monogamia. Uhum. Sim. A falta de afeto homem e mulher na monogamia. E aí a gente volta para o que eu te perguntei e o que a Raquel tá falando. Esse amor romântico, quando termina, vai gerar um conflito porque a gente tá machucado emocionalmente. Como é que eu posso contornar isso para não praticar alienação parental? Eu acho que, levando em conta tudo aqui que a gente falou, acho que tem um problema muito grande. Tá. Já tá chegando. Vou responder essa. As pessoas estão me tesourando aqui de novo. E eu acho que a gente tem um problema muito grande que falta maturidade nos casais para entender a falta o que é conjugalidade, o que é parentalidade. Então, a partir do momento... Aí tem isso, que morre... Aí é uma série de coisas. A gente vem com essa ideia do amor romântico. E aí, na hora que acaba o amor romântico, vai cada um para um lado. Não sobra nada. E daí eu esqueço. Tipo assim, eu acho incrível, porque tem mulheres que chegam pra mim e falam assim, doutora, eu não quero que vá pra casa do pai, porque ele usa drogas. Aí eu falo, tipo... Mano, eu vou ver e, tipo assim, o cara tem 40 anos. Aí eu penso, caramba, com 40 anos o cara começou a usar droga, tipo, do nada, acordou um dia. Eu falo, mas ele começou quando? Não, ele sempre usou. Mas, tipo assim, aquilo virou um problema depois que se separou. Então, é muito importante que você entenda com quem você tá se relacionando. Então, tipo, se o cara usava drogas durante a relação... Quando vocês se separarem, não adianta você falar que ele não vai usar, ele vai usar droga. Ele vai continuar sendo quem ele era. Só que daí vai acabar a conjugalidade, mas vai continuar existindo a parentalidade. Quem tem direito a ter um pai é o seu filho. Então, mães, vocês não têm o poder de apagar o cara da vida dos seus filhos. Entendeu? Não é porque acabou a parentalidade que você vai virar e vai falar, agora eu vou riscar. Tem muita gente também que vira e fala assim da família paterna. Mas eu não gosto da família paterna. É a família da criança. Aquela criança ali é 50% de cada um. Então, aí eu acho que vem essa questão de conseguir entender. Então, mesmo que eu não me dê bem com um cara que agora eu odeio, eu acordei e percebi, tipo, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu tenho um filho com aquela pessoa. Gente, tá muito bom o bate-papo, mas sempre ela que faz isso, né? Eu vou deixar aqui, vou agradecer a doutora Stephanie, é um assunto que a gente vai trazer de novo. Obrigada, Vanderlei, obrigada, doutora Stephanie, por ter vindo. A gente vai precisar fazer as falas finais e, por favor,
Doutora Stephanie, fale um pouco sobre o que você acha que traria menos casos de, por exemplo, óbvio que você já falou que não acredita, mas assim, o que você acha que seria para o futuro, assim, como uma mulher poderia se precaver de não entrar num relacionamento que esse homem vai se tornar um vingativo depois que acabar o relacionamento, vai tentar prejudicar ela de diversas formas. Você acha que existe alguma fórmula mágica, assim, que a mulher poderia começar a prestar atenção? Nossa, agora a pergunta foi complexa. Porque daí é uma série de questões, né, gente? Eu acho que a gente pode pontuar aí um resumo de tudo, que é essa questão. Primeira coisa, mulher, a gente até fugiu um pouco do assunto, mas eu acho que fluiu bastante, né? Primeiro ponto, relacionamento não é meta, relacionamento é parte, porque daí todo mundo fica falando que eu sou super contra relacionamento e que eu odeio os homens. Gente, e o Lincoln tá aqui, tá, gente? O Lincoln tá aqui, tá, gente? Eu me relaciono também. E, não, então, nós nos relacionamos porque eu também tô pegando o Lincoln. Mentira, ele não sabia disso nesse momento. Eu não tô sabendo de nada, gente. Claro que tá, ela tá pegando a gente também. Não, gente, então eu não odeio relacionamento e eu não odeio homens também. E eu não sou contra ninguém ter relacionamento. A única coisa que eu falo é, não tenham relacionamento como meta. Relacionamento é parte. Segundo ponto aí, então, em relação à alienação parental, tenham tudo provas, tenham contraprovas, que isso que vai ser importante caso ele te acuse. Para fechar a questão ali do que ele falou das madrastas, e até a Raquel também falou, eu acho que vem dessa construção, que a partir do momento que eu coloco que a mulher tem que ser a princesa escolhida ali, todas as outras são minhas rivais, entendeu? Porque eu tô constantemente lutando com as mulheres para ter o meu príncipe encantado. Então, qualquer pessoa que venha se aproximar, ela tá querendo roubar o meu sonho americano. Então, essa questão das madraças serem más, muitas vezes é justamente nesse sentido, porque ela é uma rival minha, entendeu? Eu tô rivalizando essa mulher sem nem conhecer. Existem mulheres, e daí a gente cai naquilo, existem mulheres ruins, existem madraças que fazem malvadezas, existem, mas eu não posso transformar isso na figura da madrasta. A madrasta pode ajudar pra caramba, tá? No caso dos meus filhos mesmo, a madrasta me ajuda muito. Muitas vezes, quando eu viajo, é ela que leva os meus filhos pros lugares, quando passa as férias com o pai, ela que faz essa parte do meio de campo. E assim, é isso, entendeu? Dá pra ter um apoio aí, e conheço vários padrastos que fazem isso, então, gente, e é a família da criança, que nem o Vanderlei falou, vira uma família, é a família que a gente tem, a família mosaico. Hoje a gente tem a família socioafetiva, então a gente tem muitos núcleos familiares, e a gente precisa começar a entender todas essas pessoas como parte do núcleo. Não adianta você querer, não quero madrasta na minha vida, não quero madrasta na vida dos meus filhos, assim como não adianta o cara falar não quero padrasto, porque vai existir, querendo ou não. Você pode fazer isso ser saudável, ou você pode acabar tomando um super processo de alienação parental, correndo risco, às vezes, de perder a guarda da criança. Então, cuidado, entenda da lei, e acho que saúde emocional e psicológica ajuda em qualquer coisa. Muito bem, é pra eu falar? As duas viraram pra mim e ficaram assim, agora sou eu? Isso. Bom, eu acho que para esse tema, o que eu colocaria é o que a Stephanie colocou agora há pouco, e eu reforço a fala de dividir na cabeça de vocês conjugalidade e parentalidade. Não é porque um relacionamento ele morre que você vai matar o pai da criança, que você vai matar a mãe da criança. Não, acabou a relação. Inclusive, costumo muito perguntar quando as clientes... Desculpa, chutei a Raquel porque eu não gosto dela. Costumo muito perguntar para as crianças Costumo muito perguntar para as clientes se o pai é um bom pai, mesmo que ele não tenha sido um bom marido. Porque, às vezes, o cara é um bom pai, só não deu certo a relação. Do mesmo jeito que a mãe pode ser uma boa mãe e a relação não foi positiva. Uhum. Então, saibam separar o seu relacionamento afetivo emocional entre adultos e o afetivo emocional com a criança. Não tentem vilanizar a figura da outra pessoa. Porque se vocês não conseguirem dialogar, fica a minha dica para vocês. A criança nunca vai entender que é uma briga de vocês. A criança vai achar que é culpa dela. E ela vai crescer com aquilo.
A gente pode ter uma criança depressiva, ansiosa, a gente está com um surto de crianças com doenças psicoemocionais, porque os pais vivem em guerra. Vocês que tiveram um filho precisam aprender a dialogar. Claro, se não for um cara abusivo que estiver do outro lado, aí é outra conversa. Mas não é porque você terminou um casamento, como bem disse a Stephanie, como bem disse a Raquel, que você pode matar outra pessoa. Tá? Então, para mim, aliás, é isso, pessoa. matar a figura também não, também não pode matar porque, né, ainda é crime. Mas é isso. Bem, finalizando aqui, eu vou, obviamente, falar um pouco sobre o amor romântico. Mate o amor romântico, eu acho que... faça uma lista. Eu estou aqui, Eu ó. acho que ela tá com alguma coisa que ela precisa falar. Eu acho assim, que depois que a mulher se separa, ela fica buscando uma nova forma de ser feliz com aquela criança e precisando entrar num relacionamento e muitas vezes não sabendo o que é um relacionamento. Então, a partir do momento que você viu que um relacionamento não deu certo, primeiro faça terapia. Mas se você não fizer terapia, ok. Você vai estar lá, faça sua lista de coisas assim que você precisa para o seu relacionamento. Quero que trate bem meu filho. Isso não é negociável. Você pode estar loucamente apaixonada, isso não é negociável. Ele precisa aceitar e tratar bem seu filho. Ter um emprego. Se isso não é negociável para você, não abra mão. Então, monta uma lista, coloca uns 5 itens. E, se você for mãe, eu já falo que o primeiro item, minha sugestão é trate bem meu filho, respeite meu filho e conviva com meu filho. Não abra mão dessa lista. Não abra mão por mais príncipe que ele pareça ser. Porque eu acho que quando a gente para de idealizar as pessoas e de fato começa a entender o que é funcional, a gente vai conseguir, a partir de agora, ter um relacionamento melhor. E com o pai também, você vai falar assim, calma, essa pessoa, por mais que não deu certo, e enfim, N coisas que não deram certo, eu posso manter aqui um relacionamento saudável pro meu filho. Porque... também tá na lista, você vai fazer a lista assim, o que eu quero pro meu filho? Eu quero pro meu filho que ele tenha estabilidade emocional, sentimental, não quero que ele seja depressivo ou ansioso. Então, se eu criar um pé de guerra aqui com o pai e ele ficar vendo eu gritando com o pai, será que essa criança, quando tiver 18 anos, vai ter uma imagem saudável do que foi a infância? Então, assim, se pergunte o que você quer pro seu filho no futuro e também faça essa lista. Eu quero que o meu filho não tenha uma figura... um pouco gritando com o pai, porque meu pai gritou comigo na época e eu não gostava disso. Tudo que os seus pais fizeram e você não gostava, não repita. Faça essa lista do que você não gostava e assim, tenha disciplina. Tenha disciplina porque, assim, o sentimento vai falar assim, ai, que vontade de gritar com aquele canalha. Mas não grite. Você é uma pessoa adulta, uma pessoa disciplinada. Quando você entende que o que dá certo é ter mais disciplina do que ter paixão, porque na paixão você tem vontade de gritar, de espernear e não funciona. Mas se você tiver disciplina pra falar assim, calma, esses são meus princípios e eu não abro mão, a coisa flui. Eu acho que vai por aí. Eu acho que você pode falar agora, termina assim, quebre o ciclo. Quebre o ciclo. Porque Não. é o ciclo da violência que você acabou de falar. Eu sofro violência, você sofre violência e a gente responde com violência. Mas, gente, foi um prazer eu fazer o papel da Stephanie hoje aqui, tá? Sem o cabelo longo, sem o meu aparelho dental. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau. Beijos. Tchau, gente.